Deus, ele revela através de sonhos. Deus nos faz entender o que os grandes não entendem. Segredos que eles não sabem, códigos que eles não conseguem decifrar. Deus revela aos seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos e aos seus profetas. Deus, ele revela, ele fala, ele avisa, ele alerta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Hoje eu trago um vídeo aqui muito especial, uma revelação que Deus deu a uma evangelista, uma mulher de Deus chamada Maria Lorena. Como que Deus usa essa mulher, mulher de Deus, glórias ao nome do Senhor. E essa experiência dela é muito forte. Deus revelou para ela o que vai acontecer nos próximos dias e é muito forte, porque envolve muitas pessoas, envolve países, é muito forte o que Deus falou com ela. E se falando de sonho e se falando de revelação, eu vou compartilhar com vocês aqui 3 experiências rápido que eu tive na minha caminhada cristã. E se você já teve alguma experiência com Deus, escreva aqui nos comentários se você recebeu uma revelação de Deus acerca da igreja, acerca de um lugar específico para uma pessoa específica. Se você quiser compartilhar aqui nos comentários, compartilhe aqui nos comentários que nós vamos estar lendo, nós vamos estar sendo abençoados com aquilo que Deus te mostrou. Glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, em 2004, no início da minha conversão, eu tinha mais ou menos 1 ano de convertido, mas aquele tempo a gente buscava muito, a gente fazia jejum, a gente subia monte, a gente vivia na igreja, a gente estava todo momento em oração, em busca, mas eu era novo convertido. E na ocasião, eu era novo na igreja, tudo novo, era tudo muito novo. E pelo fato de ser novo, eu não sabia dos problemas que estavam acontecendo na igreja. E tinha problemas como tem em todas as igrejas, tem problemas internos. Gente, eu novo convertido, eu tive um sonho. Bom, o sonho foi o seguinte, eu estava num lugar onde tinha várias torres. Essas torres, igual essas torres de celular, que a gente fala, né? Torre de celular, muito grande. E eram muitas torres. E de repente, no momento do sonho, uma torre caiu. E ela era grande. Tinha torres menores, tinha torres grandes. Gente, tinha várias torres e uma delas caiu. E eu, como estava buscando, como estava orando, como estava envolvido ali, novo convertido, aquela sede, aquela busca, procurei um líder da igreja e falei com ele, o pastor da igreja. Olha, eu tive um sonho e o sonho é o seguinte, uma torre, ela caiu, eu não sei o que é, mas você pode me explicar? Naquele momento o líder olhou para mim, o pastor olhou para mim e falou assim, você vai saber nos próximos dias. Meus irmãos e irmãs, depois de 2 dias veio à tona e estourou a bomba. Um líder da igreja caiu em adultério. Esse líder, eu vou falar como que ele caiu em adultério. Ele dava carona para uma irmã da igreja que era casada e ele era casado também. Queridos, eu logo lembrei do sonho e o que o pastor me disse. Logo você vai saber sobre esse seu sonho. Aquilo mexeu comigo, aquilo foi muito forte, aquela revelação. Meus irmãos, Deus revela, como revelou aos seus profetas, como revelou a José, aos homens e mulheres de Deus, Daniel. Deus, ele revela, Deus, ele fala antes, tem gente que duvida. Acontece algo em determinada igreja ou em determinado lugar envolvendo liderança ou a lugares, depois tem gente que zomba ainda, querido. Mas Deus, ele já falou antes, só que as pessoas taparam os ouvidos. As pessoas rejeitaram a voz de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor, o que o Espírito de Deus está falando. Gente, é momento de estarmos alerta. E uma segunda experiência, eu me lembro que eu estava num círculo de oração orando, era uma consagração logo pela manhã
de 8 às 9 da manhã. Eu não estou contando isso aqui para os irmãos para engrandecer a minha vida de maneira nenhuma. Eu estou falando de um fato que foi ali mais ou menos em 2005, 2006. Eu falei de um fato de 2004 e agora estou falando outro de 2005, 2006. Eu estou falando de experiências que envolveram pessoas. Por que a profecia? A profecia, ela edifica a igreja, as pessoas, tá ok? Então, por isso que eu estou contando isso para vocês. Ah, Vinícius, Deus só falou com você no passado? Não, Deus fala comigo hoje, pela palavra, só que tem coisas também que Deus me dá em sonhos que são coisas pessoais para mim, para a minha família, para o meu trabalho e algumas vezes para algumas pessoas, e eu oro e Deus dá o livramento. Mas, voltando, começamos a orar e em 10 minutos de oração, eu vi uma irmã que estava no círculo ali de oração na consagração. Nós orávamos todos de mãos dadas. Depois que nós já havíamos orado de joelhos, nós levantávamos e dávamos as mãos. Então, naquele momento, 10 minutos de oração, eu vi uma irmã com um carrinho de bebê e eu estava com os olhos fechados. Eu vi. No meio da oração, quando o pastor ia dar a palavra, eu pedi a oportunidade e falei, olha, eu vi essa irmã com um carrinho de bebê. Gente, a irmã estava com uma complicação e eu não sabia. Eu nem conhecia ela, não tinha intimidade com ela, não tinha nenhuma intimidade com ela, eu não sabia da vida dela. De repente, a irmã contou que foi confirmação de Deus, ela estava orando para que ela pudesse ter mais um filho. Irmãos, todas as vezes que eu encontro com essa irmã, eu pergunto do filho dela, o nome do filho dela é Davi. Eu pergunto para ela, e aí, irmã, como que tá lá o Davi? Ela tá muito bem, para a glória de Deus, e ela sempre lembra dessa revelação. Irmãos, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. A terceira experiência que eu tive foi quando eu tinha 17 anos de idade, e essa idade marcou muito a minha vida. Foi quando eu fiz minha primeira pregação, glórias ao nome do Senhor. Mas o fato foi que eu fui convidado por meu tio já casado com seus filhos, para passar um final de semana na casa dele. Mas como se eu tivesse ido numa sexta-feira e fui embora no domingo de manhã, porque tinha culto de manhã na escola dominical e culto de noite. Irmãos, então eu estava morando numa cidade e eu fui para outra cidade passar um final de semana na casa do tio. E eu me lembro que foi de sexta para sábado, na primeira noite que eu dormi na casa do meu tio. E Deus falou comigo em sonhos. Eu acordei e acordei com Ezequiel capítulo 13. Gente, aquela experiência foi muito forte. Por quê? Você, novo na igreja, novo na fé, você não lê o livro de Ezequiel. Ah, mas talvez você que está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, você fala assim, não, eu no primeiro ano de conversão eu li a Bíblia toda. Amém, glória a Deus. Mas eu não havia lido a Bíblia toda no início da conversão. Eu lia mais o Novo Testamento, lia os primeiros livros da Bíblia. Para você chegar em Ezequiel, como se fosse ali o meio da Bíblia. Você lia um versículo, outro, uma passagem, as passagens mais conhecidas, né? Ezequiel capítulo 37, o Vale de Ossos Secos, é muito forte, né? Muito forte essa palavra, né? Então você não lê quando você está no início da caminhada esses livros, você não entende muito, assim, são muitas profecias, são muitas palavras, mas o fato que eu acordei com Ezequiel 13 e eu acordei e fiquei o sábado todo com aquela palavra. No domingo, depois da escola dominical, estava tendo uma reunião, um alinhamento ali dos ministérios, e eu já estava ingressando no Ministério de Música da igreja, Ministério de Louvor, e fui participar da reunião. Gente, no meio da reunião, eu falei assim, olha, eu posso contar uma experiência que eu tive. Deus me levou numa passagem bíblica em sonho, Deus me revelou algo, eu posso ler para vocês? Ah, pode ler sim. Gente, foi isso aqui que eu li para eles, ó. Ezequiel capítulo 13, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim,
Disse ele: Filho do homem, profetiza contra os falsos profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio de ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Suas visões são falsas e suas adivinhações mentira. Dizem: palavra do Senhor, quando o Senhor não os enviou. Contudo, esperam que as suas palavras se cumpram. Gente, quando eu li esse texto, um texto que não era familiar para mim, olha, confesso para vocês que eu não sabia que o motivo daquela oração era justamente porque estava tendo um rebuliço na igreja, um revelando aqui, outro revelando ali, mas existiam pessoas, como essa passagem de Ezequiel 13, que estava profetizando bênção, sendo que não era isso que Deus estava falando. Gente, aquilo veio para mim assim quando as pessoas falaram assim, olha, os líderes ali daquela reunião falaram assim, lê de novo. Eu li e eu não estava sabendo de nada, eu não tinha acesso a coisas que pertencia a ministérios, mas eu estava participando naquele dia, depois da escola dominical, não sei o que eu estava fazendo ali, irmãos, mas eu pude compartilhar com os irmãos e realmente tinha profetas profetizando que Deus não estava falando e ainda estava esperando o cumprimento, ou seja, vai dar tudo certo, é bênção, é vitória, vai dar tudo certo, sendo que não era isso que Deus estava falando. Deus estava querendo um conserto. Gente, é muito forte, mas Deus ele alerta, Deus ele avisa, Deus ele revela através de sonhos, Deus ele fala. E tem gente que zomba, tem gente que não acredita quando acontece algo, acha que aconteceu assim, ó. Deus revela antes, Deus ele fala antes. Vamos agora assistir a esse vídeo, vou reagir aqui a este vídeo da evangelista Maria Lorena. Ela é uma bênção, tem sido um instrumento de Deus para abençoar a vida das pessoas. Acompanha comigo aqui. No caminho de Cuba, eu tive 2 sonhos dentro do ônibus. O primeiro sonho, eu enfrentava 2 tigres com uma vara e eu vencia os tigres. Aí despertei, orei e cochilei aquele cochilo que a gente dá nos aviões. Deus me mostrou o avião pegando fogo. Ai, meu Deus. E eu caía numa terra seca, eu via os pedaços do avião caindo. Levantei novamente, orei, pedi a Deus o livramento do avião e fui embora. Quando eu cheguei em Cuba, minha trajetória não era Cuba, minha trajetória era Bahamas. Bahamas e mais 13 países para frente. Márcia. Londres, ia socorrer a Europa e outras partes. Quando eu pus a planta do pé na escada, os 2 guardas me chamaram. Olha, Dali eu já fui levado para a salinha. os tigres. Ali eu já fui, acharam a Bíblia. A primeira coisa que acharam foi a Bíblia. Aí não tive escape, me colocaram uma celinha, ficaram com tudo. Ficaram com a Toda a sua bagagem. ajuda financeira que eu tinha, tudo com eles, seguro com eles. Meu Deus. Aí eu fiquei 3 dias numa salinha que não dava para esticar as pernas. Que isso? Meu Deus. Sem comer. Em jejum, ali eles não te dão nada. Que coisa. Nem água, nem comida. Que maldade. Eu fiquei uns 3 dias, mas eu entendi o plano de Deus. Porque depois desta grande prova, teve uma concentração que todas as igrejas se reuniram. Porque ele levou o Papa, e como ele levou o Papa, os pastores tiveram força de entrar. Em Cuba. E pela primeira vez, Cuba, Havana,
teve uma concentração de 16 mil pessoas Glória a Deus. ouvindo a palavra. Meu Deus. Todas as igrejas se reuniram. Mas depois de 3 dias, passou um comandante deles e perguntou: o que essa senhora está fazendo? Aí falaram que eu tinha a Bíblia, tinha Era cristã. o que eu estava levando. Uhum. E ele mandou me chamar, mandou me tirar, mandou eles marcar passagem. Só quando eles saíram para marcar passagem, ele olhou para mim e disse: você é uma bem-aventurada. Você está sofrendo por amor a Cristo. Eu também sou cristão, mas Olha ninguém só. pode saber. Meu Deus, Deus enviou um servo dele lá. E naquele dia marcaram minha passagem. Quando eu entrei no avião, eu disse: pai, os tigres eu venci. E o avião que vai pegar fogo. Chorando, muito humilhada, né? Sim. Imagina, nunca passei por tanta humilhação. 3 dias na prisão. Ser levada, algemada dentro de um avião não é para Oh, qualquer um. Jesus. Lorena. É uma dor intensa. Eu já estava muito fraca. E ali entrei no avião, orei e falei: pai, esse avião que vai pegar fogo. E não deu outra. Ah, Quando o avião foi para pegar pista, o piloto disse: temos que voltar. Meu Deus. Se nós subir, o avião vai pegar fogo. ai, ai. Aí voltamos para o aeroporto, aguardamos 4 horas. Mas a primeira coisa que deram foi comida. Aí eu já estava livre das algemas, já estava tranquila, né? O piloto estava com meu passaporte, mas estava tranquila. Aí entrei no banheiro, entreguei meu jejum, orei ao Senhor. E agradeci pelo livramento. Me alimentei e retornei para o Brasil. 2 dias depois, estava eu de volta por via Miami, Bahamas, e segui minha jornada. Aleluia. Meu Deus. São tudo isso que a gente passa, pastores e irmãs. E para todos, são experiências que marcam a tua vida, que faz você amar a Cristo, faz você sentir tão inútil, saber que muito mais sofreu Ele. Glórias ao nome do Senhor, que seja feita a vontade de Deus. Se é de Deus, vai se cumprir em um nome de Jesus. Por isso que nós temos que estar atentos à voz de Deus, estarmos ligados naquilo que o Senhor quer fazer. E se você tem ouvido a voz de Deus, não se cale, abra a sua boca, porque se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Em o nome de Jesus, Deus te abençoe. Se você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com 10 pessoas. Vamos abençoar a vida das pessoas com um testemunho abençoado, uma palavra edificante, em o nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém.